Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado da tela. Eu inventei de gravar esse vídeo no dia 24 de dezembro, então é véspera de Natal, perto do horário do almoço, então assim, tá todo mundo de férias, tá todo mundo fazendo barulho na rua, mas eu tava aqui em casa, já tinha enrolado pra gravar esse vídeo, arrumei as coisinhas da árvore de Natal lá embaixo, falei... Antes de embrulhar os meus presentes, deixa eu vir logo gravar esse vídeo pra continuar com as atividades aqui do canal. Bom, se esse é o seu primeiro vídeo, muito prazer, meu nome é Maju e nesse canal a gente fala muito sobre rotina, literatura, filmes, séries, organização também, né? A gente tem falado um pouco sobre isso. E os grandes carro-chefes do canal são vlogs. Então, vlog de leitura, vlog de rotina, vlog de organização e por aí vai. E eu sempre sigo a minha linha cronológica, porém, contudo, entretanto, todavia, o mês de outubro de 2025, ele acabou ficando num limbo. Por quê? Eu gravei um monte de take, aconteceu um monte de coisa, eu comprei coisa, chegou coisa, eu fui pra evento, e aí, gente, eu gravei, eu fui registrando tudo que aconteceu, porém, eu não gravei aqui com vocês. Eu não conversei, eu não mostrei as coisas que chegaram, então eu senti que eu precisava gravar esse vídeo que vai ser um grande resumão do mês de outubro, os primeiros dias ali de novembro, para conseguir atualizar vocês, porque também eu vou mostrar coisas aqui que são muito importantes e que vão aparecer ao longo de todo o ano que vem. No caso, o meu planner, né? O meu planner de 2026 chegou em outubro. Eu já abri o meu planner, eu já vi ele todo, eu já comecei a escrever e eu ainda não mostrei pra vocês. Então esse vídeo vai ser realmente um grande resumão de tudo que aconteceu em outubro, mas unboxings, né? Porque não tem nada dentro da caixa mais. No caso, eu só coloquei o planner de volta na caixa pra mostrar tudo que veio. Mas é mais dividir com vocês o que chegou aqui em casa e vamos lá! No início do mês, lá no comecinho, eu fui para Porto Alegre para participar de um evento de dança que é o FIDU, o Festival Internacional de Danças Urbanas, que acontece todo ano lá na região sul. No caso, o evento foi em Canoas. Foi num shopping em Canoas. Então eu fui pro evento, foi muito divertido. Muitos amigos meus estavam lá, muitos professores que eu admiro estavam lá, então eu fiz muitas aulas legais. Eu consegui aproveitar bastante o evento, mesmo ele tendo só 3 dias. Então não é um evento tão longo assim de duração, mas que deu pra aproveitar bastante. Eu fui de avião e foi a primeira vez que eu andei sozinha de avião. Que eu viajei sozinha de avião. As únicas vezes que eu tinha viajado de avião foram quando eu era bem assim, pré-adolescente, e foi pra viagem de família. Eu fui acho que com 12 anos, não, 10 anos pra Porto Seguro. Foi a primeira vez que eu andei de avião, e eu acho que uma vez depois com 13, no máximo. Então eu fiquei mais de 10 anos sem andar de avião, e quando eu fui andar de avião foi pra ir para um evento num outro estado, e eu não imaginava que isso ia acontecer agora, principalmente, mas no dia da viagem, né, no dia que eu precisava ir viajar
Pra chegar no evento a tempo, eu tinha um ensaio muito importante aqui em São Paulo, então eu optei por comprar uma passagem de avião, porque aí a viagem ia ser de no máximo 2 horas à noite, e aí eu podia viajar quinta à noite, porque o meu ensaio era quinta à tarde, então eu não conseguiria ir de ônibus, por exemplo. Mas eu acabei voltando de ônibus, então eu peguei meu ônibus na rodoviária de Porto Alegre segunda-feira, às 11h30 da manhã mais ou menos, e eu cheguei em São Paulo terça-feira, 8 e pouco da manhã. Eu gosto muito de andar de ônibus, e ainda mais porque eu consegui pegar uma poltrona legal lá embaixo, deitada, um leito. Então eu voltei dormindo quase a viagem toda. A paisagem também, a gente passou por um rio, assim, tava bem bonita. Então eu consegui aproveitar bem a viagem. E chegando aqui em São Paulo, eu comecei a minha grande saga de outubro, que também foi um dos grandes motivos por eu não ter conseguido gravar vlog em outubro, que é que vocês não estão vendo, né? Mas o meu cachorro tá aqui deitado do meu lado, que foi a cirurgia do Bonito. Pra quem não sabe, ele já apareceu aqui, né, em outros vlogs. Eu tenho um cachorro chamado Marley, e ele já tá idosinho, né, meu filho? Ele fez 14 anos agora em 2025, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, a minha mãe falou: olha, eu não te falei, porque você tava na viagem, mas teve um dos dias que você tava fora que o Marley não conseguiu comer e ele tá com dificuldade pra comer. Ele tá rangendo, assim, os dentes, ele tá, tipo, irritado, parece que alguma coisa tá doendo. E aí, eu cheguei na terça noite, eu já levei ele no veterinário e a gente viu que ele tinha que fazer uma cirurgia. É uma cirurgia que não é invasiva, não é nada muito extraordinário, mas era uma limpeza, né? Uma remoção de tártaro da boca, mas como o cachorro não deixa fazer isso acordado, ele precisava estar sedado. E por ele ser idoso, a gente passou por todos os processos de exames cardiológicos pra ver se ele podia fazer a cirurgia. Aí ele foi reprovado na primeira vez. Aí ele precisou tomar remédio de pressão, porque a gente descobriu que ele agora é um mocinho hipertenso. Então ele toma remédio para pressão agora 2 vezes ao dia. E aí ele teve que tomar durante alguns dias o remédio para fazer o efeito, para fazer de novo os exames, para aí sim ser aprovado para cirurgia. Então algo que começou lá pelo dia 5, 6 de outubro, 4, 5, 6, foi finalizado só no dia 28, porque foi dia 28 que ele fez a cirurgia. E tá registrado aqui no canal também esse momento, porque em 2023 eu perdi a minha cachorrinha, a Brenda, que inclusive é mãe do Marley, né? Ela teve ele aqui em casa. A gente se despediu da Brenda no meio de 2023 e foi um processo muito longo, assim, de 6 meses, de muitas idas ao veterinário, de muitos exames. Exames que alguns foram bem dolorosos, de muitos tratamentos. Ela chegou a ficar internada, e aí ela ficou muito fraca, e aí ela acabou fazendo a passagem. Então, eu não tinha percebido, mas eu ainda tinha muitos traumas com relação a essa situação que eu passei com a Brenda em 2023. Então, quando o Marley fica doente, agora em 2025, eu acabei revivendo muitos desses momentos, então eu fiquei muito ansiosa. No dia da cirurgia, realmente, eu não queria saber de nada, eu não conseguia me concentrar em nada, e eu só queria que ele estivesse bem, eu só queria pegar ele de volta no veterinário, bem tranquilo, e que ele conseguisse comer, que ele voltasse a ficar bem, assim, né, pra ele conseguir aproveitar, né, a vida de príncipe, de rei que ele já tem, né, meu filho? Lindo. Mas enfim, assim que eu voltei da viagem, eu comecei essa saga com o meu cachorro, mas tá tudo bem, tá? Ele tá aqui, medicado, lindo, feliz, vivendo a vida de rei dele. E no meio de tudo isso, né, eu voltei pra rotina de São Paulo. Então, ensaio, aula, eu também tava fazendo as aulas do coreano. E no meio das aulas do coreano, porque eu faço aula de coreano na Paulista. E na Paulista, a gente tem a livraria Leitura, que agora inaugurou uma livraria da Vila, mas é a livraria, é a leitura. É a leitura, né, gente? Em um dos dias que eu tava lá pela Paulista, eu parei no shopping, acho que pra almoçar. Enfim, eu parei no shopping, aí eu comi, aí sobrou um tempinho e eu passei na livraria. E aí, vocês sabem, desde que a Morro Branco foi comprada por uma outra editora maior, a Alta Books, eu acho que é o nome dela, vários livros da Morro Branco, de tempos em tempos, eles ficavam com um preço absurdamente barato nas livrarias físicas. E eu ainda não sei o porquê disso, eu também não fui atrás pra saber o porquê, mas toda vez que eu vou numa livraria, eu vou
pros atendentes e eu pergunto se tem algum livro da Morro Branco que tá em promoção. E na livraria do shopping, da Paulista, especificamente, eles são muito atenciosos porque as 2 vezes que eu fui lá e eu levei livros, os atendentes entraram no sistema e eles viram livro por livro pra ver se tinha algum livro em promoção. E geralmente, se tem algum livro em promoção, mas que não tá na livraria, eu consigo encomendar de outra livraria deles. Então, assim, eu sou rata de achar livro da Morro Branco em preço bem em conta, viu? E dessa vez, gente, eu consegui não 1, não 2, mas 3 calhamaços. 3 calhamaços da Morro Branco por R$19,90 cada um. Então, assim, gente, sim. Eu comprei Founderside, As Margens da Função, do Robert Jackson Bennett, por R$19,90 na livraria. É leitura, gente, pelo amor de Deus. É leitura? Não é a da Vila. E assim, gente, perfeitinho, ó, com marcador, impecável, bonitinho, R$19,90. Eu comprei também Shorefall, que é a continuação, A Noite do Caos, por R$19,90. Bonitinho. E eu também comprei O Reino de Cobre da S.A. Chakraborty, que é o segundo dessa trilogia que eu quero muito ler. Então eu preciso agora do primeiro e do terceiro. Ele está aqui. Marcador também. Bonitinho, impecável. Aí só pra falar rapidinho como que foi essa compra, né? Esse aqui tava na livraria na hora. E aí o moço viu que esses 2 também estavam em promoção, mas os 2 não estavam na loja. Então eu encomendei de outra livraria deles. E aí na semana seguinte eu fui buscar. Então no começo de outubro esses foram os 3 livros que entraram aqui na estante. Eu confesso pra vocês que não são as minhas prioridades de leitura agora. Mas assim, eles estavam por R$19,90 e são livros que eu quero ler, então pra mim foi um investimento. São livros que eu quero ler, mas não quero ler no ano que vem. Tem outras leituras que estão na frente, mas olhando o preço deles de capa, olhando o preço deles, sei lá, numa feira da USP, numa Bienal, numa promoção da Amazon, eles nunca chegariam no preço de R$19,90. E eu ainda paguei R$19,90 em uma livraria física. Então, nesse caso, assim como os outros livros da editora Morro Branco, nesse caso eu fiz um investimento, tá? Então, temos mais 3 livros aqui pra coleção. E eu achava que era só isso, né? Mas no final do mês entraram mais alguns aí, que a gente daqui a pouco já vai ver. Galera, não sei se vocês viram ou se vocês lembram do último vlog, porque eu vou deixar aqui nos cards, mas nesse vlog eu tinha contado que eu tinha tido a ideia do nada de voltar com um projeto de aulas minhas, que no caso é um projeto que eu comecei em 2022, eu dei um pouco de continuidade em 2023 e 2024 ele ficou assim adormecido no fundo da minha mente e no fundo do meu trabalho. E que agora, em 2025, eu decidi fazer esse resgate do MJ Lab, que começou como um projeto de faculdade, né, pro meu TCC, e aí depois se tornou um projeto de aulas regulares que eu consegui fazer durante um mês. E aí, em 2024, não toquei nele e eu falei, meu, eu quero trazer agora em 2025 com um outro formato. E eu consegui fazer isso a partir de outubro. Em outubro eu dei 2 aulas, em novembro eu também dei 2 aulas. Então eu tô muito feliz. Foi uma ideia que surgiu muito rapidamente na minha cabeça
cabeça e eu falei, meu, se eu pensar um pouco, eu vou desistir. Então eu vou divulgar as aulas, quem se interessar, já tem o texto pronto, já tem o Pix, já vai pagando, e deu super certo. Eu consegui fazer o projeto acontecer, eu consegui levantar o projeto. Eu não consegui ter muito lucro, confesso, mas só de não ter prejuízo, pra mim já foi uma grande vitória. Então eu dei 2 aulas que me deixaram muito felizes no mês de outubro. E junto com isso também, eu tava já na minha doideira de achar o planner pra 2026. Porque eu tô usando o planner da Quimera, esse aqui, que é o planner da Quimera Papelaria, da Bia Paludetto, que também é booktuber. Eu amo esse planner. Eu lembro que eu comentei com vocês que a única coisa que eu não gosto dele é o fato do mês iniciar no domingo. Então aqui, ó, no mensal, o primeiro do mês começa no domingo e eu não gosto. Eu gosto de visualizar a semana num bloco só e depois eu gosto de ver sábado e domingo num bloco do final de semana, porque aí eu consigo separar as coisas e me organizar melhor. Pra mim isso funciona muito. Eu sei que tem uma crença, não crença, mas tem um pensamento comum de que a semana começa no domingo, mas gente, assim, não funciona. Pra mim domingo é a finalização da semana, é o dia real do descanso, mas é o descanso que já tá se preparando pra semana seguinte. Eu não consigo pensar no domingo como começo de uma semana. Pra mim, o começo é na segunda mesmo, tá? É segunda-feira, que a gente levanta, vai trabalhar, e aí não rola, tá? Pra mim, não rola. E aí, qual que foi a chateação pra mim? Porque eu tava pensando em comprar de novo o planner da Bia. Esse ano não teve planner espiral. Eu não me dou bem com um encadernado pra planner, porque eu gosto de abrir ele todo, de deixar uma folha só. O encadernado eu tenho que ficar apoiando pra deixar ele aberto. Pra mim não funciona. Eu procurei muitos e muitos e muitos planners. Ainda mais que agora no final de ano todo mundo lança planner. E todo planner é exclusivo, é edição limitada, tem que comprar no dia que sei lá o que, não sei o que lá. Gente, é uma doideira, né? E aí eu já tava assim, não vou conseguir comprar. Vai ser uma doideira, vai ser uma loucura. E o que eu gostar não vai estar à venda. Mas deu tudo certo. O meu planner desse ano, ele é o da Huhu. Eu acho que é Huhu, porque imita a coruja. O som da coruja. Então é mais um Huhu do que um Ho-Ho. Ho-Ho parece muito Papai Noel. Então é Huhu. Huhu. Ok, vai ser isso. Eu consegui comprar na estreia, eu não comprei ele na pré-estreia. Então ele veio nessa caixa aqui, toda adesivada. Tá tudo já pra sair, porque eu fui tirando assim, ó, pra deixar, pra conseguir reutilizar em outro lugar, né? No caso, no meu caderninho. Então, abrindo a caixa desse lado, Maju, não tá do jeitinho que tava, né? Quando eu abri, porque já foi. Mas eu mostrei pra vocês um pouco aí. Então ele veio nesse papel aqui, que eu achei maravilhoso e eu tô ansiosa pra usar de novo, pra reutilizar em alguma arte, em alguma colagem, alguma coisa assim. Que eu tenho que voltar, né, com esse lado mais artístico meu. Eu acho que sim. Aí veio um explicativo, né, do Planner Cósmica, que esse ano é com o tema Aurora, e eu achei tudo. E aqui tem esse folhetinho que fala também um pouco da criadora, né? Eu achei lindo. Olha o símbolo. Ó a logo da Huhu. Eu achei tudo. E aqui temos ele, o Cósmica 2026, que é um planejador cíclico. A Huhu não é só uma papelaria, né? É uma marca, é uma loja que é voltada muito pra bruxas, pra galera que é mais mística, assim, vamos dizer, não é? Aqui a gente tem esse negocinho que vem em volta do planner, né? Assim, eu nem tô mais usando ele porque pra eu rasgar isso aqui é um 2. Então tá aqui o Cósmica. Ele é lindo, 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 lindo. Ele tem esse elástico. Ó, é isso que eu gosto em planner espiral. Poder fazer isso aqui, ó. E ficar vendo, anotando, fazendo um monte de coisa. Ele também tem 2 fitinhas. Então dá pra se organizar bem só com a estrutura que o planner já dá, não precisa muito de marcador, apesar de que eu já separei um ali pra usar, então eu tô bem feliz com ele. E por que um planejador cíclico, né? Porque como
A Huhu tem esse lado mais místico, mais voltado pra bruxas, pra galera que trabalha muito com espiritualidade, por aí vai. Tem partes aqui que são voltadas totalmente pra ciclo menstrual, pro ciclo da natureza, então a mudança das estações do ano, voltado sim pra astrologia, pensando em todos os ciclos que impactam o ser humano. E como vocês sabem, eu tô fazendo curso de astrologia, então é um caminho que eu tenho me encontrado muito e que eu tenho trilhado ao longo desse ano de 2025 e que eu vou continuar trilhando ao longo de 2026. E pra mim é muito legal esse planner, porque além de ter a parte voltada pra astrologia, cada mês, cada dia tem indicações astrológicas. Então aqui já fala quando que Mercúrio vai ficar retrógrado, quando Mercúrio volta a ficar direto, fala as mudanças de signo, fala as mudanças da lua, quais são os dias de lua cheia, lua nova, minguante, crescente, por aí vai. Quais são os dias que vai ter eclipse, quais são os dias que vai ter eclipse solar, eclipse lunar, em quais signos vai ser esse eclipse. E também, dentro de cada mês, fala quais são as principais luas do mês, quais são os principais trânsitos astrológicos. Então, pra mim, isso é muito importante porque isso vai complementar o meu estudo e vai também me ajudar a me organizar. Eu não vou mostrar aqui, ó, porque aqui já tem um monte de post-it com desejos e planos e sonhos para 2026, mas é tudo nessa folha aqui estrelada. Aí aqui a gente tem falando sobre o tema, né, desse ano, que é a Aurora, e esse é um tema que eu acho que foi preparado, eu fui me preparando pra ele, porque aquele negocinho azul, ó, esse aqui, ó, é um card que veio junto com o planner da Quimera de 2025. E ele fala sobre a Aurora. E aí eu tenho um caderno voltado para a espiritualidade, que eu usei para minha mandala astrológica desse ano, que eu vou usar para mandala astrológica do ano que vem, que já chegou e eu ainda nem vi. Só vi um pouquinho, né, para ver se tinha chegado tudo certo. Mas vem um texto junto, vem um texto atrás que fala sobre a Aurora. E aí o tema do meu novo planner é Aurora. Então tá tudo conectado pra mim. Aí daqui já vem com as luas do ano todo. Então aqui estão os meses, aqui estão as luas, e aí aqui vai passando. E em cima de cada lua tem o signo pelo qual a lua vai estar passando. E aí tem algumas indicações aqui também de eclipse. Inclusive vai ter um eclipse em Leão alguns dias depois do meu aniversário. Então, assim, gente, esse ano vai ser puxado. Aí aqui a gente tem o calendário do ano todo e a roda da vida que eu já preenchi, né, com objetivos e coisas mais, que depois eu vou compartilhando algumas com vocês, porque vão ter relações, né, com a minha rotina do ano que vem. Aí aqui já vem o planejamento anual. Então tem uma partezinha para cada mês. Eu coloquei algumas em lápis porque ainda tá assim meio incerto. Aí a partir daqui são umas 40 páginas só falando sobre ciclos naturais, astrologia, magia cíclica, natureza cíclica, rituais. Fala muito sobre a lua, como a lua influencia. Então é uma parte toda voltada para estudo. Então eu tô muito feliz, porque eu vou conseguir me organizar, mas também estudar um pouco mais do que eu já venho me aproximado ao longo desse ano. Aí aqui falando sobre os planetas, Sol nos signos, Lua nos signos, toda uma parte voltada para, as fases da Lua, toda uma parte voltada realmente para esse estudo. E aí aqui tem a página inicial do mês, então, gente, cada arte é tão linda, é tão linda. Então aqui a gente tem, por exemplo, os destaques do mês. Dia 3 de janeiro, às 7h02 da manhã, a lua vai estar cheia no signo de Câncer. Então isso é algo que eu vou conseguir mapear melhor para conseguir me organizar de acordo com os ciclos astrológicos. Aí aqui fala um pouco sobre o signo do mês, né, que no caso aqui é Aquário. Aqui tem outros trânsitos astrológicos e também tem cartas do mês, porque a Huhu também tem oráculo, também tem tarô, também tem uma parte que é mais de amuleto, então tem colar, tem brinco. Tem muita coisa, eu vou deixar o site aqui embaixo porque eu acho o site lindo, maravilhoso. E aí aqui a gente vira e aí a gente tem um pouco sobre o signo de Aquário e como essa fase te influencia com base no seu ascendente. Então é como se eu tivesse
um horóscopo já dentro do planner para todos os meses do ano. Aí aqui tem as luas de janeiro, então as principais luas. Lua cheia em Câncer, lua minguante em Libra, lua nova em Capricórnio e lua crescente em Touro. E aqui falando um pouco sobre cada uma dessas luas e alguns conselhos, né, do que a gente pode fazer nessa fase, como que essa fase influencia a gente. Então, assim, muitos e muitos estudos. E aqui a gente já vem pro calendário. Mas como aqui já tem coisa lápis, eu vou mostrar o de fevereiro pra vocês. Só pra vocês verem, essa é a capa de fevereiro. Ai, fevereiro também tem coisa já anotada, meu Deus. Março também. Que ódio. Pra abril, ó, vamos pra abril, que abril tenho certeza que não tem nada escrito já a lápis. Aqui, ó. Aí aqui começa na segunda-feira, que delícia. Então aqui tem segunda, terça, quarta, quinta. E aqui tem sexta, sábado e domingo. É meu sonho de princesa trabalhar de segunda a quinta. Então vamos tentar cumprir esse sonho de princesa e usar isso aqui. Imagina, isso aqui trabalha, isso aqui mais voltado pra lazer, seria meu sonho. Mas enfim, não sei se dá pra ver, mas a cor vai mudando conforme a fase da lua também vai mudando. Então aqui temos uma lua cheia, que é verde. Aí temos uma lua minguante, uma lua nova, que é vermelho, e uma lua crescente, que é laranja. Então dá pra acompanhar também as mudanças da lua no calendário. E aí aqui é vertical. Deixa eu pegar um que é a semana completa. Então aqui é vertical. Tem dicas pra todos os dias. Tem todos os dias a lua e o signo que a lua tá. Nossa, a gente tem muita coisa. Enfim. E aí no final de cada mês, a gente tem a mandala da lua, reflexões sobre o mês, o financeiro, pra gente conseguir fazer todo esse mapeamento durante o mês e durante o ano. E tem espaço também pra escrita livre. E aí aqui a gente já vai pro próximo mês. Então, gente, esse é o planner de 2026, o planner que vai me acompanhar por muitas aventuras e muitas mesmo durante o próximo ano. Vai ser a minha base de organização, que eu ainda assim insisto em fazer ela por escrito, porque me ajuda a me acalmar, me organizar. Então, vocês vão ver ele muito, tá? Esse ano que vai começar. E claro que depois eu mostro como que tá sendo, como que eu tô organizando, como que eu tô usando cada uma das partes. E aí vocês vão ficar um pouco mais familiarizados com ele. Então a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo um pouquinho mais dele ao longo do ano. Vamos guardar tudo antes de ir pra próxima coisa? Gente, no final de outubro, no dia 26, eu fiz uma coisa que eu não fazia por mim há muito tempo. Que é me permitir ter um momento de lazer. Fazer uma coisa que eu gosto, que não necessariamente tem a ver com trabalho e que me fizesse sair do lugar ou da situação com o coração quentinho. Eu fui na Perifacon. Esse ano eu fui no domingo, é um evento que acontece sempre em alguma fábrica de cultura, a Comic Con das favelas, né, então Perifacon. No sábado foi um dia muito cheio porque eu tive ensaio, nossa, eu fiz muita coisa no sábado, mas no domingo eu consegui ir a um custo, né, porque eu terminei o evento com muita dor de cabeça, porque foi um final de semana muito corrido que eu fiz muita coisa, mas ainda assim eu consegui fazer bastante coisa, eu consegui assistir 2 palestras, né, 2 mesas, eu assisti um bate-papo sobre cinema e depois eu assisti uma roda de conversa com 2 autores sobre um quadrinho que eu comprei, obviamente, e aí eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, tudo que eu comprei, /ganhei, enfim, né, tudo que eu trouxe do evento comigo, mas já quero que vocês saibam que foi maravilhoso. Eu me arrependi muito de não ter ido ano passado, porque ano passado veio o Marcelo de Salete, que é um quadrinista que eu amo. Tá aqui Angola Janga, Encruzilhada, e eu comprei outro, né, outro livro dele agora. Eu queria muito ter ido ano passado pra poder assistir a mesa com ele. Eu nem lembro porque eu não fui, mas... enfim, papo
papo pra outro vídeo, pra outra conversa. Mas eu tô muito feliz de ter ido esse ano, pretendo sim ir no ano que vem. Então vamos lá. Começar pelos livros, né? Que é o mais fácil, assim. Eu comprei 2 quadrinhos. Um, na verdade, ele tem partes em quadrinhos, mas tem partes que são em texto, então ele meio que brinca com o formato e ele vai mudando o formato o tempo todo. Mas enfim, o primeiro é Noite e Luz, do Marcelo de Salete. Eu tô muito feliz de estar conseguindo expandir a minha coleção dele, porque geralmente os quadrinhos dele são bem caros em livraria e em site, assim. Então, no caso, a Veneta, que tava lá vendendo, eles fizeram o mesmo desconto, eu acho que da Feira da USP. Então, são os únicos lugares em que eles faziam esse desconto. E eu consegui adquirir Noite e Luz. No caso, era mais barato, né? Eu queria muito Cumbi, porque Cumbi eu já comecei a ler e eu passei mal, na verdade, porque é um livro bem forte. E aí eu tive que devolver pra biblioteca do lugar que eu tava trabalhando, que eu tava estagiando. Eu não consegui terminar. Eu queria muito Cumbi pra conseguir terminar. Mas O que rolou esse ano foi Noite e Dia. Noite e Dia, ó. Mas o que rolou esse ano foi Noite e Luz, e eu tô muito feliz com ele ainda assim, tá? Ele é mais no pique de encruzilhada do que o de Angola Janga, mas assim, eu sou apaixonada pelo trabalho do Marcelo de Salete. Nossa, muito bom, muito bem trabalhado. E eu gosto, no caso de encruzilhada, né, das histórias mais urbanas dele, que nada é entregue. Tipo assim, pelo menos pra mim, não é entregue logo de cara. Então eu tenho que ficar analisando as imagens por muito tempo. E ao mesmo tempo que eu vou me familiarizando com o traço dele, eu vou meio que sendo inserida, sabe? Sabe quando você tá tão imerso naquele mundo que você tá ali vivendo aqueles acontecimentos juntos, você tá observando diretamente aquilo, como se eu realmente estivesse na cena? Eu não tô só acompanhando uma história, eu tô realmente inserida na cena. Então, eu gosto muito disso no trabalho dele. E é isso. Pelo que eu vi e pelo que o cara me contou, são histórias separadas, como se fossem contos, mas essas histórias vão se conectando. Então, logo mais eu vou ler e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Já vou até colocar aqui, porque eu tô tirei muita coisa do lugar pra poder mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Aí é bom se eu conseguir pelo menos organizar alguma coisa. E o segundo que eu comprei é Estados Unidos da África. Gente. Estados Unidos da África, do Anderson Chon e do Daniel Cesart. Teve mesa pra falar sobre esse livro junto com eles. E assim, eu não... Próximo favorito? Próximo favorito. Já tenho esse pressentimento. Esse aqui é da Veneta. Pera aí, eu mostro depois. Então, eu amei a estética. Não sei nem dizer. Aqui tem um poema de Marcus Garvey, que o próprio Anderson traduziu. Gente, olha esse mapa! Olha esse mapa, gente. Ele me ganhou aí, tá? Ele me ganhou aí. Aqui tem uma tradução do dialeto que é usado no livro. Gente, olha isso! Aí, tipo assim, tem jornal, aí aqui meio que quadrinho, aí aqui continua meio quadrinho. Aí aqui tem um calendário pra ir falando, né, dos acontecimentos, mas aqui já tem texto. E aí aqui volta quadrinho, aqui volta quadrinho. E aí, tipo, aqui tem o diálogo, e aí o diálogo continua aqui no texto. E aí texto com trecho, com... Gente, vocês estão entendendo? Enfim, eu tô querendo trazer um diário de leitura só sobre esse livro. Ai, mas é muito curtinho, mas tem muita coisa pra gente conversar sobre ele, né? Então, trazer um pouco mais do interior do livro e trazer um pouco da história também, a premissa. Então, conforme eu vou lendo, eu vou explicando um pouco. A partir de um momento eu paro de explicar, porque senão é spoiler. Mas eu queria muito que, tipo, esse fosse um hit do BookTube Brasil. Podia ser um hit do BookTube Brasil. Porque... Sério, gente. Então... Estados Unidos da África. Do ladinho de Angola Janga. Ó, do ladinho. E eles já falaram que vão ter volumes 2 e 3. Então, assim, é o começo de uma grande história. E aí, gente...
A sacola é da Veneta, tá? Mas aqui tem um monte de coisa, um monte de coisa. Já vou começar com... Já que um dos marcadores caiu, né? Tinha saído antes. Aqui são de 2 livros da Veneta, 2 marcadores. Então, Cecília Capuana, Curiosidade, marcador desse livro. E o marcador de Escreva o que eu quero, do Steve Biko. Não sei. Mas aqui está o marcador. Bonito esse. Gostei bastante das cores. Aí, gente, a gente entrava na Perifacon e já tinha brinde, tá? Então, o primeiro brinde foram dois posters do ano passado, da Perifacon do ano passado. Então, esse primeiro... Ai, que lindo! Eu achei tudo, tá? Queria muito pendurar aqui. Eu vou ver se eu acho um jeito de fazer alguma moldura com o que eu tenho aqui em casa, com papelão, sei lá. Aí eu penduro aqui. Então esse é o primeiro pôster. E esse é o segundo, gente. Imagina uma duplinha de pôsteres. Então, esses 2 pôsteres e uma nave... Ó, tá tudo empoeirado já, que eu tô guardando a mocota pra gravar esse vídeo. Uma nave de Star Wars. Vai aparecer? Ó. Uma navezinha. Perdão, pó, galera. É pó? É pó. É pó, mas também tem estrela na estampa aqui atrás, né? Então não é só pó. Então tem essa miniatura aqui de nave, que é a X-Wing T-70. Eu me embolei ali rapidinho. E aí aqui tem alguma coisa que é pra montar, que eu nem lembro mais o que era. É algum tipo de jogo, eu acho, sabe? E aí, gente, isso aqui não vai ficar pra mim, tá? Isso aqui vai ficar pro meu primo. Eu acho que ele vai se dar melhor. Então é isso. Eu guardei aqui só pra mostrar pra vocês o que veio de brinde do evento mesmo. Mas agora essa nave aqui vai pra ele. Aí, gente, eu passei em muitas lojinhas, tá? Passei em muitas lojas. Tinha o Beco dos Artistas lá, que era um monte de mesa com um monte de arte. Aí... eu fiz comprinhas em 2 lojinhas. As primeiras coisas que eu comprei da primeira lojinha foram 2 cardzinhos de suco de melancia e suco de uva, que estavam escritas em coreano. E eu já dei de presente para as minhas professoras de coreano. Então eu comprei a de suco de melancia pra Pakane e eu comprei a de uva pra Jeonyeonu. Então, elas... Ai, gente, elas são muito fofas e quando eu vi o negocinho eu falei, meu, é pra elas. Então eu comprei pras 2 e no último dia de aula eu dei pra Pakane, porque a Anê é a minha professora desse semestre, então eu dei pra ela e ela deu pra Yeonu pra mim, tá? Então a primeira compra já não está mais comigo, porque foi presente. E aí, gente, vocês estão vendo que ali o meu mural, ele tá meio capenga, né? Ele tá cheio de folha que eu escrevi, que eu vou tirando agora no final do ano. Mas eu comprei algumas coisinhas pra colocar ali, pra revitalizar o mural, pra começar o ano, né, diferente já. Então, eu comprei vários cardzinhos que eu vou pendurar. Esse aqui tá escrito Coisas Bonitas Te Esperam. Esse aqui tá escrito Coragem. Gente, não foi por... Nossa! No planner da Ruhu, na parte que mostra o calendário anual, né, que é as partezinhas do ano, ela tem um espaço assim, palavra pro ano. E como eu fui escrever agora em dezembro, e isso aqui eu comprei no final de outubro, né, eu deixei novembro e dezembro todo guardado, tá tudo guardado, nunca mais vi. Eu escrevi coragem como palavra do ano. Coragem. Gente, só, ó, Aurora, coragem, tá tudo interligado. Nossa, isso foi babado agora, viu? Foi babado. E o último é para cada fim, um novo ciclo. Deixa eu tirar, né? Ah, tá, porque ele reflete muito. Mas tá aqui, para cada fim, um novo ciclo. E aí, eu comprei esses 3 cardzinhos, né, principais pra pendurar, como mensagens principais pro meu ano, assim. Eu olhei e eu falei, meu, é isso, eu tenho que pendurar isso aqui, porque eu preciso de coragem, eu preciso cultivar minha coragem. Eu sei que coisas bonitas me esperam, mas eu tenho que lembrar disso sempre. E lembrar também pra que a cada fim, né, tenha um novo ciclo, um novo começo. Então, são
lembretes que eu queria, né, que tivessem ali expostos, e eu vou colocar eles agora no final do ano pra começar 2026 daquele jeito. Aí aqui a gente tem um imã, One Day at a Time. É isso mesmo? É. Espero ter falado certo, né, porque o meu inglês, assim, eu falo que eu me garanto, mas às vezes eu não me garanto tanto. Mais um imã, esse aqui é o Cronicalmente Exausta. Ó, eu tremendo horrores. Perdão, galera, por tudo. Desculpa por tudo. Aí aqui nós temos um adesivo, Músicas Ruins, mas eu amo, volume 2. Isso aqui vai muito pro meu caderno. Ai, eu apoiando aqui pra ter um suporte. Eu comprei um marcador de página magnético, porque eu, assim, achei sensacional. Do Cozy Readers Book Society. Olha, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Aí isso foi tudo da primeira lojinha. E assim, gente, era coisas tipo, R$6, aí R$10, aí R$2. Aí eu fui indo assim, né? Aí eu fui fazendo a conta junto com elas. Aí algumas coisas, acho que eu peguei um brinde, elas me deram um brindezinho cada uma. Então, tudo isso junto deu alguns dinheiros, tá? Não foram absurdos, mas foram dinheiros. Essa primeira loja é a da Nath, que é @ps.naath. Essa é a logo. E o arrobazinho. E agora a gente vai pra outra loja que... Nossa, ainda bem que eu abri isso agora, porque eu vou dar um pra minha prima. Olha que delícia, ainda bem que a gente lembra das coisas. Eu comprei esse aqui pra mim também, ó. Inclusive, esse aqui vai ser muito bom, porque nos últimos meses, né, ainda mais depois do show da Isa, que eu comprei o rabo de cavalo, eu tô usando muito rabo de cavalo, muita trança, muito cabelo preso, e por mais que eu goste e que eu queira investir um pouco mais nisso, nesse visual, pra explorar outras partes minhas, é sempre bom lembrar do blackzinho, né, então, do meu cabelo natural mesmo, e eu lembro de ter comprado essa aqui porque eu realmente me vi nessa arte, sabe? Então temos essa aqui. Aí, aqui eu vou dar de presente pra minha prima. E ainda bem que eu lembrei. Gente, passada. É essa sereia mandando o dedo do meio. Gente, eu lembrei da minha prima na hora. Na hora. Afrontosa que nem ela. Eu amei. Eu amei essa sereia. Eu olhei e falei, nossa, é a cara da Letícia. Sereia, mandar um dedo do meio assim pros marinheiros, mandar todo mundo, sabe? Bem isso. Aí, o que acontece? Eu comprei esse marca-página, por quê? A menina tá lendo um livro, né? E tem o título do livro aqui. O título do livro é Parando de Ser Trouxa, Os Próximos Passos. E aí, a parte de trás do livro é: se você é de peixes ou câncer ou tem lua em leão, vai se identificar. Uma leitura agradável pra sair da zona de conforto. E aí, rolou uma identificação, sabe? Por eu ter ascendente, lua em peixes, Vênus em câncer, Sol e Mercúrio em leão. Então, assim, tudo contribuiu, né? Meu mapa astral tava tudo aqui. Então, eu comprei só por causa disso. Eu comprei porque eu realmente me identifiquei. Inclusive, o óculos dela parece o meu, só agora que eu percebi isso. E ela tem piercings, eu acho. E ela tem piercings na orelha também. Então, assim, só queria que o meu cabelo tivesse desse tamanho. Mas um dia chega. Mas eu amei esse marca-página. Aí eu comprei outro imã, que é o Hidratando as Pedrinhas no Rim. Eu acho que esse aqui é autoexplicativo, né? Porque o gatinho tá hidratando as pedrinhas no rim com Coca-Cola. Aí esse aqui eu não sei se foi brinde, não sei se eu comprei, só sei que ela foi dando, eu fui colocando na sacola. São 2 adesivos, meditando pra não bater em racistas, o que eu preciso muito fazer. Mas aí eu acho que eu vou ter que meditar 24 horas por dia, 7 dias na semana, os 365 dias do ano, pra ver se eu consigo não sentir vontade de bater em racista. E aí veio 2, né? Só pra gente reforçar, porque é bom, né? E aí eu comprei 2 bottoms. Esse aqui é Trabalhar é Pior que Morrer. E ele é todo com glitter. Ele chorando horrores, né? E esse aqui do Pingo, que eu, assim, me senti muito representada, que é o Cansei Dessa Merda. Gente, esse me define. E aí, por último, mas não menos importante, um chaveiro que eu já tô usando, então eu tive que tirar da minha bolsa. Ele é esse aqui, ó. Bonitinho, um quadradinho e um pomponzinho, muito fofinho. E aí você olha,
aqui a arte. E ela está escrita simplesmente: não sufoque artista. Gente, eu amo, tá? É assim, o meu xodózinho esse chaveiro. Eu sei que parecem coisas muito pequenas, mas às vezes, cara, só colocar um bottom na bag, colocar um chaveirinho, assim, sabe, na bolsa, muda meu dia, sério. Eu fico muito feliz, porque eu sinto que eu sou um pouquinho mais eu. Toda vez que eu faço isso, quando eu boto uma meia estampada, quando eu coloco uma blusa que eu gosto, quando eu consigo me ver assim no espelho, eu vejo eu me sinto mais eu e aí eu fico mais feliz. E aí, dessa loja que se chama Partes, tem esse cartãozinho aqui, né? E na parte de trás as infos. E-mail pra contato, Instagram, essas coisas. E é isso, gente. Eu acho que não foi muita coisa, mas foi muita coisa pequenininha, sabe? Foi, um imãzinho aqui, um negocinho ali, foi um card, foi um pin, foi um chaveiro, foi um imã. Mas foram coisinhas que eu escolhi assim, falei, eu gostei disso aqui, vou lá pegar. Peguei. E essas foram as minhas comprinhas da Perifacom. Eu tô bem feliz, tá? Gastei vários dinheiros. Mas depois que eu pendurar ali as coisinhas, depois que eu deixar o quarto do meu jeito pro ano que vem, eu acho que eu vou sentir orgulho de ter feito essas comprinhas agora, tá? E aí, gente, a Perifacom foi dia 26. Aí, dia 28, que foi uma terça, o Marley fez a cirurgia dele. Então, no meio de tudo isso que chegou, eu tava vivendo, né, essas alegrias, mas também tava preocupada com ele. Mas aí no dia 28, na cirurgia, tudo isso se resolveu. A cirurgia foi um sucesso, foi tranquila. E agora ele tá aqui, bem, do meu ladinho. E aí, outras coisinhas, né, que eu queria conversar com vocês. Depois da cirurgia do Marley, eu fiz o meu primeiro show com a Gilmelândia. E eu fiquei bem feliz porque eu não imaginava que em 2025 ainda eu ia voltar pro palco com uma cantora. Eu sabia que eu ia apresentar com a companhia que eu tava trabalhando agora no final do ano, mas a gente se apresentou em teatro e eu não imaginei que eu ia voltar a dançar pra uma cantora ainda no final do ano. Mas lá no comecinho de novembro, eu fiz o meu primeiro show com a Gilmelândia e foi bem divertido. O processo foi maravilhoso. Ela é incrível, a equipe é incrível, então eu tô bem feliz de agora estar dentro dessa equipe trabalhando com essas pessoas. Na semana seguinte, a cirurgia do Marley e ao show da Gil. A minha mãe passou por uma cirurgia, então realmente a gente não teve como gravar vlog por conta disso, né? Tipo, eu tava na tensão com o Marley e aí tava chegando a cirurgia da minha mãe também. Eu só queria fazer a cirurgia dele na semana anterior, porque ele ia ficar tomando medicamento a semana toda, mas aí na semana seguinte a minha mãe ia fazer a cirurgia dela e também correu tudo bem. Então, por conta de muita preocupação, eu não conseguia gravar nada, assim, né, falando com vocês. Mas correu tudo bem, tanto com ele quanto com ela, então tá todo mundo aqui em casa bem, de saúde. Então, passamos por isso. E agora nós já estamos todos saudáveis em casa, sem preocupações. E aí, pra finalizar esse vídeo e os assuntos que eu tinha pra atualizar vocês, no dia 13 de novembro, que foi numa quinta-feira, eu fiz a minha segunda sessão da tatuagem. E eu só tô falando isso agora porque eu já comecei a gravar o próximo vlog e aí eu percebi que eu não tinha falado da tatuagem. Então, vou falar agora. Eu já tinha feito a primeira sessão dela, né? Que foi só a cobra. Que é uma víbora rinoceronte, tá, gente? É uma cobra do continente africano. Ela termina aqui, ó. Então, ela dá uma volta inteira pelo meu braço, passa por aqui. E aí, ela termina aqui, um pouco acima do peito, tá? Eu já tinha feito uma sessão dela, que a gente fez só a cobra. Mas ela tava abstrata do jeito que eu queria, mas ela ainda assim parecia muito novinha. Não sei como explicar pra vocês, ela parecia filhote. E as minhas tatuagens, elas têm significados, todas elas têm significado. Esse significado, ou ele é uma coisa que já existe pra mim, é um significado que eu já atribuí àquela tatuagem que eu vou fazer, ou é algo que eu quero construir, né? É algo que eu quero atingir, e pra isso eu faço esse lembrete na pele. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma flecha que sai daqui da lateral e ela passa por baixo do seio e ela vem até aqui e ela aponta pro centro do meu peito. Porque eu tava passando por um momento em que eu precisava definir uma direção pra minha vida, sabe? E aí, por isso, a flecha, além de eu gostar muito de arco e flecha, e a primeira série de livros que eu tenho lido na minha vida foi Rangers, Ordem dos Arqueiros. O arco e flecha é a minha arma favorita da literatura, então também tem essa relação. Mas eu tava precisando de direção pra minha vida.
E eu acho que independente de qual caminho eu vá seguir, profissional, afetivo, independente, o centro da minha vida tem que ser eu, né? Então, tipo, eu não posso viver a minha vida pras outras pessoas, eu tenho que viver a minha vida pra mim. Então, por isso que eu tatuei a flecha em direção ao centro do meu peito. Mas não só ao centro do meu peito, agora a flecha, ela aponta pra cabeça da minha cobra. A cobra, ela tem pra mim vários significados, além dos significados mais comuns que a gente já vê, assim, na mitologia. Então, a cobra tá muito ligada à transformação, ao renascimento, à cura. Eu gosto do significado da troca de pele, né? Dela tá sempre, não se reformulando, mas ela tá sempre evoluindo, ela tá sempre trocando de pele, ela tá sempre se adaptando, né? Ela passa periodicamente por esses momentos de mudança. E quando ela muda, ela troca de pele. Mas também tem um significado que as pessoas interpretam, mas que eu interpreto a mesma coisa de uma outra forma. Geralmente, a galera fala de cobra e às vezes é pra falar de uma pessoa traiçoeira. É pra falar de uma pessoa que tá sempre agindo por debaixo dos panos e que vai dar o bote, que vai, sabe, trapacear realmente. É uma pessoa traiçoeira que vai tirar vantagem pra si. E pra mim, pensa que é um fato, né? É uma situação. Aí algumas pessoas têm essa interpretação de uma pessoa traiçoeira, mas quando eu enxergo a cobra fazendo isso, né, passando assim por baixo e se preparando pra pegar a presa dela, pra mim ela é muito estrategista. Sabe, pra mim ela não vai perder energia, ela não vai perder a chance de capturar aquela presa, de pegar aquela presa, porque ela vai atacar antes da hora. A cobra não ataca antes da hora, ela ataca no momento certo, ela se prepara. Ela sempre tá muito bem preparada pra pegar aquela presa. Independente se é a cobra que tem veneno, que ela vai morder e vai envenenar, ou a cobra que vai pegar e vai se torcer em volta da presa pra sufocar. A cobra é muito estrategista. Ela é muito paciente e ela sabe o caminho, sabe o melhor caminho pra conseguir atingir o objetivo que ela quer. Então, pra mim, vem muito essa ideia de estrategista, estratégia, sabe? Ela é esperta. Ela tem inteligência pra atingir aquele objetivo, né? Que no caso é pegar aquela presa. E, gente, pensando muito no lado profissional, isso é algo que eu queria muito desenvolver. Esse olhar mais estratégico, sabe? E principalmente, a cobra não vai desperdiçar o veneno dela. Ela só vai usar o veneno pra matar, ou seja, pra ela conseguir o alimento, então pra uma necessidade, e no momento certo, ela só vai usar o veneno dela pra atingir esse objetivo ou pra se defender. Sabe? Então isso é algo que eu queria trazer muito para o âmbito profissional. Porque eu acho que quando a gente pensa muito em artistas, a gente vê muito a imagem do leão. E é interessante porque eu tenho Sol e Mercúrio em Leão, na casa 5, no meu mapa astral. Mas o meu signo chinês é a serpente. Então, eu acho que existe esse balanço, assim, sabe? Quando a gente fala de artistas no geral, a gente costuma pensar muito em leão, em pavão, em outros animais que eles são muito belos e que eles são imponentes e que eles sempre marcam território, então eles são sempre muito vistos, eles estão sempre à vista, eles se exibem muito, né, pensando no pavão, por exemplo. Só que assim, gente, o leão, a juba dele é tão grande que prejudica ele na hora de caçar, porque ele não consegue se camuflar bem. Então, quando ele vai caçar, ele acaba perdendo muitas presas, porque a juba, que é tão imponente, que é tão bela, prejudica ele. Tipo, a juba denuncia onde ele tá, e aí a presa sabe onde ele tá mais rápido, mais fácil, e consegue fugir. Então, não seria melhor, né? Por exemplo, a leoa. A leoa não tem juba, então a leoa consegue caçar muito melhor. Ela consegue ter uma maior efetividade na caça. Então, eu também fiz essa analogia na hora de fazer a tatuagem, porque às vezes se sai melhor, se dá bem, não necessariamente quem fica se mostrando o tempo todo, mas quem sabe se mostrar, usar no caso, não o veneno, né, mas sabe usar a sua magia, né, a sua poção no momento certo. Então a gente tem todas essas associações que eu fiz na hora de fazer a tatuagem. Então ela incorpora muitos significados dentro de um desenho só. E além disso, eu queria que ela fosse mais abstrata, então tem aqui, ó, dá pra ver muito bem, peraí. Aqui, ó, é como se as
escamas, elas estivessem surgindo e a cobra estivesse surgindo ou desaparecendo, sabe? Então eu queria que ela remetesse também a um animal fantástico, pra também ter essa relação com a literatura. Então ela tá surgindo e aí as escamas, elas vão se unindo ou elas vão saindo. Então tem essa ideia de a cobra tá surgindo ou ela tá desaparecendo. Além do significado grande da dualidade, né? Que tem principalmente as cobras com veneno. Porque o veneno, ao mesmo tempo que ele mata, veneno de cobra é muito utilizado para criação de antídotos para várias doenças. Então é sempre um bom lembrete de que com o nosso poder a gente pode fazer tanto bem quanto mal. E é isso. Eu espero que tenha dado pra entender. Se não deu pra entender, no futuro eu vou explicando melhor, eu vou tendo melhores palavras e melhores associações pra poder explicar pra vocês o que essa tatuagem significa pra mim. Além disso, ela é um grande marco, né? Porque antes não parecia que eu tinha tatuagem, apesar de já ter 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a 6ª tatuagem, só que ela é a maior e ela é a que mais aparece. Então, ela realmente é um marco tanto visual pra mim, mas também um marco simbólico pra mim. Porque eu acho que eu tô deixando um pouco dessa face mais... Ai, criancinha... Não criança, mas ingênua. Eu sei que eu sou muito assim e eu sei que eu tenho essa... Eu sei que eu tenho essa energia, assim, meio ingênua, meio menininha que as pessoas falam. Mas eu também tô aprendendo a incorporar outras energias e usar essas energias da melhor forma. E aí a cobra vem desse lugar. Então, gente, é isso. Eu gravei muito. Falei muito nesse vídeo. Mas eu gosto de gravar pra vocês, eu gosto de mostrar pra vocês, eu gosto de dividir o que chegou aqui, o que eu trouxe pra minha casinha, pro meu quarto, pro meu porto seguro. E também assim, se eu tivesse mostrado tudo isso num take de vlog só, não teria vlog, né? Porque já seria um vídeo completo. Então eu já preferi gravar o resumão de outubro separado, pra gente continuar com a nossa cronologia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo no canal. Tem muitos outros vlogs aqui, tá? Então a minha saga com livros da Morro Branco não começou de agora, tá? Desde o ano retrasado. Então desde o ano retrasado eu tô conseguindo comprar livro a R$15, a R$9,90, a R$20 da Morro Branco. Tudo em livraria física. Então se você quiser ver mais alguns que eu consegui comprar, é só assistir os outros vlogs que eu tô sempre mostrando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!